Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E como já foi anunciado, nós vamos a partir de hoje, a partir deste programa, apresentar um estudo sobre a série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. E nesse estudo pretendemos abordar os aspectos espirituais que envolvem esse contexto dessas obras psicológicas. Lembrando que esse trabalho de Joana é bastante complexo, nós vamos fazer um estudo, vamos dizer, bastante objetivo para facilitar você, depois, na aquisição desses livros, poder estudar mais a fundo, porque há uma série de detalhes que a gente vai conversar. Então, essa série psicológica de Joana de Ângeles, ela tem um aspecto bastante interessante. Sim, porque ela não vai tratar da psicologia da forma com que nós conhecemos. Ela tem uma abordagem que mescla os conceitos espíritas com esses conceitos psicológicos, que nós vamos ver ao longo do nosso trabalho. Qual o objetivo do curso? O objetivo do curso é justamente nós fazermos um estudo das obras. Nós pretendemos falar um pouquinho rapidamente sobre a vida da Joana, os conceitos básicos de psicanálise, de psicologia analítica e que é o objetivo maior, uma introdução à psicologia espírita segundo Joana de Ângeles. Vamos tentar apresentar todo esse contexto da psicologia espírita. O que é muito importante nesse trabalho da Joana é que ela está fazendo um conjunto de estudos para levar todos nós a pensarmos mais no nosso mundo interior. Durante todo esse estudo, vamos perceber que ela vai falar de conhecer a si mesmo, aprender a amar, aprender a viver. Nós vamos ver que o objetivo fundamental dela é ir a fundo na psique humana para nos descobrir dentro desse contexto. Agora, quem foi Joana? Os estudos mostram que lá, na época de Jesus, se você olhar o Evangelho, tem uma passagem que intitula-se lá Joana de Cusa, uma seguidora de Jesus que foi presa, foi jogada aos leões, aquela coisa lá toda. Ou seja, na época de Jesus, esse espírito já tinha uma estrutura de vivência espiritual muito grande. Ela era uma contemporânea de Jesus, ela já seguia os ensinos de Jesus na época do Mestre. Depois, conta-nos os livros que ela volta como Clara, junto de Francisco de Assis. Aquela irmã Clara que nós conhecemos dos livros, dos filmes, é a nossa querida Joana. Passado, em 1761, ela vem no México como Joana Angélica de Jesus, uma freira lá no México, inclusive ainda bem mocinha, ela já dominava várias línguas, era uma poetisa espetacular. Existe até um filme, né, aí nas televisões sobre a vida de Joana Angélica de Jesus. E depois ela vem como o espírito Joana de Ângeles que a gente conhece, mas aí já na espiritualidade. Até tem um momento bastante interessante que o Divaldo pergunta para Joana, no momento em que ela se apresenta para ele, começa a escrever os primeiros livros, ele pergunta: irmã, qual o nome que a senhora pode colocar aqui no livro? Ela fala: põe qualquer nome. Não, eu tenho que botar um nome, né? Como ela já teve o nome Joana em outras encarnações, ela falou: coloque Joana.
Tá, Joana de quê? Ah, só Joana, não. Tem que ter Joana de alguma coisa, Joana alguma coisa, para ficar uma coisa mais bonita. Ela falou, tá bom, vai, então põe Joana de Ângeles, né? E aí ficou esse nome criado por ela para poder, vamos dizer, ter um nome. A mesma coisa aconteceu com o Chico, com o André Luiz, que André Luiz termina o primeiro livro, o Chico psicografa, e pergunta para ele qual o seu nome. Ele falou, não, meu nome não interessa, põe qualquer nome aí. Não, eu quero pôr um nome. Tá bom, como chama esse moço dormindo aí do lado? Ah, André Luiz, então é o nome que você vai botar aí, André Luiz. Pronto, acabou. Mostrando que os espíritos não querem ter essa coisa do ego, essa coisa da personalidade. Eles querem simplesmente trazer o recado, e é o que Joana tem feito. Muito bem. Nós, para entendermos esse contexto da Joana, é importante que a gente entenda um pouquinho dos conceitos básicos da psicologia analítica de Carl Jung. Jung, que era um discípulo de Freud, conviveram junto durante muito tempo. O Freud era um cara extremamente acadêmico. Não que o Jung não seja, mas o Freud ele nunca saiu fora do contexto acadêmico. O Jung começou a pensar um pouco diferente do mestre dele, Freud, que já era famoso, aquela coisa toda. E o que diferenciou Jung do Freud é que Freud, naquela época, hoje, na espiritualidade, muito provavelmente Freud já mudou totalmente sua maneira de pensar. Mas ele entendia que toda a psique humana estava restrita ao cérebro. Tudo que desenvolvia de inconsciente, consciente e aquela coisa toda, estava dentro do cérebro. E o Jung falou, não, tem algo mais por trás disso. Aí começou o conflito. Mas como você prova? Eu não provo, mas tem algo mais. E ao longo da vida toda do Carl Jung, ele vai trabalhar a psique como uma estrutura além da estrutura física. E o Jung vai trabalhar o que nós chamamos de consciente, a parte conhecida do indivíduo. Essa pessoa que agora está assistindo ao nosso programa, que está pensando, que está analisando, é o consciente. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo que o nosso ser é vamos dizer assim, um iceberg. E o consciente nosso é a pontinha do iceberg. O restante fica submerso, que é o inconsciente. O inconsciente, segundo Carl Jung, e a Joana adota esses termos, essa nomenclatura, esse estudo para construir o estudo dela, é dividido em dois inconscientes, o individual e o coletivo. Na época chamava coletivo, hoje nós chamamos na doutrina espírita, chamamos de inconsciente profundo. O individual é aquele consciente que quando você encarna, ele está zerado. E na medida que nós vamos vivendo, nós vamos somando coisas dentro desse inconsciente. Quando nós atingimos um patamar, o final de uma existência, todo esse conteúdo do inconsciente individual é um livro branco que foi sendo preenchido. Ele vai para o inconsciente profundo, que antes chamava de inconsciente coletivo. Por que chamava de inconsciente coletivo? Porque o Jung não tinha visão de reencarnação. Então ele entendia o seguinte, como é que as pessoas em pouca idade já têm uma série de ideias? De onde veio isso? Ele não tinha ideia da reencarnação. Na verdade, claro que ele é um espírito que reencarnou, mas todos nós não temos noção nenhuma do que já foi. Por uma análise lógica, nós entendemos que existe a reencarnação. Então, ele chamava de inconsciente coletivo, que a gente pegava do coletivo. Até pegamos. Depois do inconsciente, nós vamos ter uma coisa que ele criou, que é um espetáculo, chama arquétipos. Para Carl Jung, esse arquétipo é algo que foi criado ao longo da vida. Então, você nasceu e você cria um arquétipo de mãe, um arquétipo de masculino, um arquétipo de feminino. Você vai criando essas estruturas dentro da sua psique e fica lá no inconsciente profundo.
Depois tem outra. Você vai ter as sombras. Também a Joana adota essas sombras quando vai estudar o problema da perturbação espiritual. As sombras é uma estrutura psicológica, uma estrutura da nossa psique que está no fundo do nosso inconsciente profundo e que a gente não quer mexer nisso. E a Joana nos ensina que para vencer as sombras, nós precisamos primeiro reconhecer a existência dela. Segunda, trazer ela do inconsciente e trabalhar isso. Isso é um trabalho bastante complexo que precisa ser feito. Aí nós entramos num elemento que é primordial para o estudo da psique humana, chama-se ego. Enquanto o ego, ele se sente assim como dono da psique, mas na verdade o ego só manda no consciente, ele não manda no inconsciente. O ego é como se fosse o mordomo da psique. É o ego que decide o que você vai absorver, o que você não vai absorver. Então não pode ter ego? Não, tem que ter ego, mas não no estágio que ele está na humanidade hoje. É tanto ego que ele virou egoísmo, é um excesso. Nós temos que ter o ego dentro de um equilíbrio, porque cada um é um indivíduo. E o indivíduo precisa ter o seu conhecimento, ele precisa ter sua individualidade, vamos usar isso. Então, o ego, nós vamos estudá-lo ao longo dessas nossas aulas, desses nossos estudos, a importância dele e também o quanto ele pode nos prejudicar. Outro elemento importante é o self. Aí que está a grande dualidade. O self é um arquétipo que cuida de toda a psique. É como se fosse assim, para o Carl Jung, o self era o centro da psique. Para a Joana, o self, ele é o Deus dentro de nós. Então, a luta grande é justamente nesses dois pontos, o ego e o self. Eles vão ter uma luta, por assim dizer, e que no fim dessa história, quando nós nos emanciparmos, quem vai prevalecer é o self. Essa palavra a Joana herdou do nosso querido Carl Jung. Uma outra coisa importantíssima é a persona, que todos nós temos, são máscaras que nós colocamos. Nós já chegamos a falar algumas vezes, em algumas palestras, em alguns programas nossos, aquela máscara que você põe para viver na sociedade. Não tem como. Você não tem como não ter máscara. Não é máscara de fingimento. Até brincava, falava, não, eu vou para o centro espírita, deixa eu pôr a máscara de bonzinho. Não, não é isso. A máscara de persona são atitudes que nós criamos. Vou dar um exemplo bem assim, simples. Ninguém vai a um casamento de bermuda e camiseta regata. Você tem um protocolo a ser respeitado. Então, na vida, há algumas situações que essas máscaras se tornam necessárias. E essas máscaras são psicológicas. Mais alguns pontos. Sincronicidade é um lado que nós vamos dizer assim, um lado inexplicável da mente. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a sincronicidade. São os mecanismos que acontecem dentro da mente humana. E quando você relaciona isso com o mundo espiritual, aí a coisa toma um vulto muito grande. Mas vamos chegar lá. E tem dois arquétipos que é importante, que é o ânima e ânimo, que demonstra o masculino e o feminino. E um outro ponto que nós temos que estudar, que é o ponto alto nosso, que chama-se individuação. A individuação, a Joana vai nos colocar como o final de toda essa história. Então, Carl Jung, um psiquiatra suíço que nasceu em 1875, desencarnou em 1961, conhecido como pai da psicologia analítica. Ele fez ao longo de toda a vida dele um trabalho profundo sobre esses processos psicológicos. Mas lembrando, ele não era espírita, mas alguns estudiosos dizem que ele foi muito atrás dos contextos religiosos para tentar entender algumas coisas que a psicologia clássica não consegue explicar. E a nossa querida Joana, como falamos há uns minutos atrás, um espírito cuja última encarnação ocorreu em Salvador, na Bahia,
que ela foi uma abadesa e aconteceu uma coisa terrível, porque os soldados portugueses iam invadir o convento e fazer barbaridades, e ela se opôs à frente deles, enquanto todas as freiras fugiam, e claro, ela desencarnou naquele momento ali com aqueles soldados. Mas é um espírito magnífico, inclusive as suas obras não são obras fáceis de ler, é bom que a gente saiba disso. Muito bem. Alguns conceitos espíritas é importante ficar muito claro: tempo, espaço, energia, fluido vital, perispírito, mundo espiritual, reforma íntima e espíritos. Esses conceitos vão ser trabalhados ao longo do nosso estudo. Alguns deles vão aparecer de uma forma um pouquinho diferente que nós estamos acostumados. Porque quando se fala em perispírito, a primeira coisa que se entende é uma coisa fluida, como se fosse um lençol jogado por cima, quando na verdade não é bem isso. A psique humana, ela está no perispírito. Essa é o que a Joana nos ensina. Está tudo arquivado lá. E o inconsciente profundo são as somatórias de todas as experiências, pelo menos das últimas encarnações nossas. Joana de Ângeles baseou-se nos trabalhos do Jung, como nós falamos, para formular seus profundos estudos da psicologia espírita, mas com uma visão espiritual muito ampliada, para explorar do ponto de vista do espírito imortal que somos. Um estudo muito profundo da psique, embora Jung fosse espiritualista no sentido amplo da palavra. Tá? O Jung não era espírita, mas ele tinha uma visão espiritualista da vida, o que levou o choque com o Freud, que tinha uma visão puramente acadêmica, material. A psicologia até os dias de hoje é assim, né? Quando nós falamos em psicologia espírita, no começo nós comentamos sobre o trabalho da Joana e qual era o objetivo disso. E o objetivo são 3 ou 4. Aprender a se conhecer. No processo de autodescobrimento, precisamos aprender a nos conhecer. E durante o tempo, nesse curso, iremos passar, assim, conhecendo e descobrindo e nos aprofundar nesse processo. Aprender a viver. Viver é viver com dignidade, com autenticidade, essa é a proposta da mentora Joana, né? Não se creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjunção existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades e gozar sensações. Não é essa a ideia, Joana, de aprender a viver, mas viver toda a potencialidade que a vida nos oferece. Aprender a ser. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com sua solidão, com seus momentâneos limites de ansiedades, administrando em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. E, por fim, aprender a amar. Como aprender a amar? Eu sei amar, mais ou menos. Nós somos muito apegados. Então, Joana vai nos dizer, é necessário aprender a se amar, porquanto o amor também se aprende. Nas palavras de Joana. O amor se aprende. Amor é verbo e, como verbo, devemos aprender a conjugá-los. Somos seres ainda muito resistentes às mudanças. Então, esse nosso primeiro encontro, nós tentamos simplesmente dar um resumo do caminho que nós vamos seguir, trabalhando os aspectos, sabe? A cada encontro nosso, nós vamos falar um sobre consciente, outro sobre inconsciente, outro sobre arquétipo, outro sobre o ego, o ânimo, todos aqueles sombras, né? E tantos mais que nós precisamos trabalhar, mas sempre esse trabalho vai ser dentro do aspecto espiritual. Ela usa recursos da psicologia clássica, ela usa recursos da psicologia analítica, mas o objetivo final é o contexto espiritual. E hoje, foi o primeiro ensaio nosso,
né, o nosso primeiro estudo, e tentamos mostrar de forma resumida o que nós pretendemos alcançar. E o final de tudo é aprender a viver, aprender a amar, que são objetivos maiores para estarmos encarnados. Pois é, pessoal, nós vamos ficando por aqui e no nosso próximo encontro, nós vamos efetivamente para o primeiro encontro do estudo de Joana. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.